Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que tem por escopo alterar a redação do artigo 158, no seu parágrafo 2º, trazendo maior clareza à vedação expressa à cessão e à concessão dos espaços públicos de uso comum do povo, dirigida aos entes de outras esferas do poder público e entidades privadas, notadamente quanto à impossibilidade de modificação do uso desses espaços pelos mesmos. São estas, senhor presidente, senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que, estou certo, merecerá dos ilustres edis a sempre acurada e percussiente análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Aproveito para reafirmar às vossas excelências minhas demonstrações de elevada consideração. Projeto de emenda à Lei Orgânica dispõe em alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º, fica alterado o parágrafo 2º do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal, passando a trazer a seguinte redação. Parágrafo 2º. As áreas verdes, praças, parques, jardins e unidades de conservação são patrimônio público inalienável, sendo proibida sua concessão ou cessão para particulares ou para entes de outras esferas do poder público, bem como qualquer atividade ou empreendimento público ou privado mantido por concessionários ou cessionários que danifique ou altere suas características originais. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Projeto de emenda modificativa sugerida. Dispõe sobre alterar o artigo 2º do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2018, que altera o artigo 158 da Lei Orgânica Municipal e adicionar o artigo 3º à mesma proposição. Os vereadores que este subscrevem vêm propor a presente emenda modificativa ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2018. Artigo 1º. O artigo 2º do projeto de emenda à Lei Orgânica passa a contar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica criado o parágrafo 3º no artigo 158 da Lei Orgânica Municipal, trazendo a seguinte redação. Parágrafo 3º. A vedação de atividade ou empreendimento público que modifique as características originais das praças somente se aplica àquelas já existentes, afetadas pelo efetivo uso como bem de uso comum do povo. Artigo 2º. Fica criado o artigo 3º ao projeto de emenda à Lei Orgânica com a seguinte redação. Artigo 3º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Essa emenda se incorporará ao projeto principal a partir da sua aprovação. Justificativa. O presente projeto visa proteger as praças já implementadas no município e afetadas de fato como áreas de uso comum do povo. Não obstante, permite que o município modifique a destinação de áreas que originalmente foram previstas como praças, mas nunca foram edificadas. A medida visa corrigir um problema sério, que é a aprovação de loteamentos sem a adoção de áreas suficientes para a implantação de equipamentos públicos voltados para o atendimento à população, notadamente escolas e unidades de saúde. A proposição visa trazer uma redação mais clara e concisa do que a que foi apresentada pelo Poder Executivo. São essas, nobres edis, as razões que rogo pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2018, vereadores Adiel da Silva, Lohan Gomes e Joyce Costa. Senhor presidente, feita a leitura dos projetos, projeto de emenda à Lei Orgânica e projeto de emenda modificativa ao projeto de emenda à Lei Orgânica. Muito obrigado, vereadora Joyce. Quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos, tanto de entidade como alguns simpatizantes, e especialmente a presença da vereadora Grade Costa, que está aqui presente na nossa audiência, Joyce, nosso irmão Adiel,
que veio nos prestigiar nesse momento tão difícil de decidir e deliberar algumas matérias importantes da nossa cidade. Quero, nesse momento, franquear a palavra primeiro aos vereadores que querem explanar alguns esclarecimentos, e logo em seguida nós vamos abrir para o público. Com a palavra, pela ordem. Por favor, o microfone. Bom, eu quero desejar meu boa tarde a todos e explicar para as pessoas que estão presentes sobre por que o vereador Nobre não está sentado, né? O Nobre, ele está de licença médica, ele vai passar por uma cirurgia, né? Ele está com um problema renal, o vereador Nobre. Então, ele vai passar toda a audiência em pé, tá certo? E também queria pedir desculpas, porque eu estava lanchando aqui, talvez vocês achem que foi falta de educação, mas é que eu não almocei, então, se eu não almoçar, eu não tenho força para falar. Bom, hoje, para mim, quem tem o direito de falar aqui é cada um de vocês. E, às vezes, a gente pergunta assim, cadê os moradores? Cada um de vocês que mora lá, que é presidente do bairro, que é presidente de alguma comissão, vocês estão representando a cada morador de Jeribá. Bom, eu também estou nessa briga, junto com a Denise Moran, junto com o Zé Carlos, porque eu acho inconstitucional, eu vejo a inconstitucionalidade do projeto, né? No meu ver, nós temos que preservar, desassorear as nossas lagoas, né? Búzios está perdendo a sua autonomia, a sua identidade, né? Pelas nossas belezas. E eu tive, né, há pouco tempo, né, visitando uma cidade onde o turismo, né, cada plantinha que eles vão plantar, eles pensam no turista, né? E hoje lá eu conheci, né, o Lago Negro, uma lagoa imensa, a arquitetura era toda de plantas, de árvores. E a gente vê a nossa Lagoa da Ferradura, a nossa Lagoa de Jeribá, principalmente de Jeribá, toda em volta de casas, que isso foi decorrente dos anos anteriores, de outros prefeitos, que foram permitindo as construções ali de volta, em volta ao redor, né, da lagoa, e cada dia mais a gente vê a Lagoa de Jeribá pedindo socorro, porque a natureza pedindo socorro, assim como o ser humano muitas das vezes pede socorro no hospital. A meu ver, né, o prefeito nunca deveria ter feito isso, e depois de pronto é que ele manda para a Câmara, né? Ele não deveria aprovar uma obra numa área que é destinada à lagoa, né, e com recurso federal, sem aquilo estar legalizado. Para mim, tem vários terrenos ali, como em frente à Praça da Barbuda, que o prefeito pode desapropriar e fazer a UBS. Eu não sou contra a construção da UBS. Para mim, Manguinhos, Jeribá tem que ter uma UBS, sim. E nós temos terrenos, sim, para fazer em outro lugar que não seja ali na lagoa. Então, para mim, eu estou aqui defendendo a preservação da Lagoa de Jeribá. Então, são essas minhas poucas palavras. Obrigado pelas palavras, Grade. Você aqui, na nossa audiência, só engrandece cada vez mais o nosso trabalho. Pela ordem, quem vai? Pela ordem, vereadora Joyce Costa. Joyce Costa, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos vereadores presentes. Essa audiência pública marcada, ela é muito pertinente, porque a gente tem visto ali o andamento, né, principalmente, né, falando especificamente da alteração à lei orgânica, e com relação à construção da UBS em Jeribá, para atender Jeribá Manguinhos. E eu tive olhando o projeto e também
a destinação daquelas áreas, né? Então, a gente, lógico, tem que respeitar a opinião de todos. É uma pena, senhor presidente, que nesse horário de 2 horas da tarde, 3, começando agora, a gente tentou chamar, principalmente os moradores, a associação, o presidente da Associação de Moradores de Jeribá, porque também está trabalhando, e outras pessoas também, moradoras do lugar, que não puderam vir por trabalho. Então, é uma pena que essas pessoas que têm o maior interesse, inclusive com lista também, que eles assinaram para abaixo-assinado a favor da construção da unidade. Então, é uma pena que esse horário tenha prejudicado e impedido que os moradores estivessem presentes, porque eu mesma liguei para algumas pessoas interessadas e elas não puderam vir por esse motivo. E olhando o projeto, a gente vê, por exemplo, que é uma área, essa específica, onde está o UBS, é uma área que ela, desde a época de Cabo Frio, que Búzios era um distrito de Cabo Frio, estava destinada para uma praça. E nós, olhando todo o loteamento de Jeribá, a gente tem a Praça Jotemar, né, a Praça da Aldeia de Jeribá, essa área que estava destinada para também ser uma praça, e mais lá na frente, como quem vai em direção a Manguinhos, ali ao supermercado Princesa, mais na frente, precisamente ali em frente à Academia da Marta, também no loteamento, na época que Búzios era distrito de Cabo Frio, também é uma praça. Então, a gente fica com pelo menos uma praça que já existe construída e 2 outras áreas destinadas à construção de praça. Então, a alteração à lei orgânica é justamente a emenda que nós fizemos posterior, ouvindo também a população, porque hoje a gente tem um problema dos moradores que saem do canto esquerdo de Jeribá e que eles vão caminhando, atravessam a praia e vão caminhando ou para pegar uma lotada para ir para a policlínica, ou eles vão caminhando ali pelo Amarras, para a policlínica também. Não se tem médico de família, não se tem agente comunitário e, principalmente, não se tem a equipe que, quando há alguma pessoa acamada, que vá visitar. Então, não se tem. As áreas que têm PSF têm cobertura desse atendimento. As outras, a que não tem, enfim, fica sem essa cobertura. Então, hoje, os moradores que são do canto esquerdo de Jeribá, Aldeia de Jeribá, Manguinhos, eles são atendidos diretamente na policlínica, que é um atendimento que deveria ser especializado, né, com o médico especialista na área, ou seja, tirar o gargalo. As pessoas são atendidas nos módulos e aí elas automaticamente, dependendo da necessidade, elas são conduzidas ao especialista. Mas o que me chamou a atenção para a aprovação desse projeto é que nós vimos a arquitetura básica. Então, a arquitetura, ela não afeta, ela não degrada ou ela não prejudica em termos de mobilidade urbana, principalmente porque naquela área, a área ali específica, nós temos um volume de trânsito nos finais de semana, porque é uma área realmente turística para quem vai de encontro ao canto esquerdo, a praia de Jeribá em si. Mas, normalmente, de segunda a sexta, nós não temos esse problema de mobilidade. A mobilidade vai acontecer, sim, para aquelas pessoas que dependerem de uma condução para chegar até ali. Acho que esse é um gargalo, é algo que eu já ouvi algumas pessoas falando, e é algo que a gente precisa realmente resolver. Mas o impacto ambiental, pela arquitetura do projeto que eu vi, não traz. E a nossa grande preocupação também é com relação aos avanços. Nós vimos ali, até mesmo na alta temporada Réveillon, aquele terreno ser usado para estacionamento. E houveram denúncias, eu mesma fui uma pessoa que denunciou, porque aquele trânsito, aquele estacionamento não poderia estar sendo utilizado naquele terreno. Então, a gente tem essa preocupação, né, principalmente porque vai atender aos moradores que hoje saem a pé. Segundo, que na arquitetura, como eu já disse, não afeta.
Inclusive, tem o projeto de uma academia popular para aquela pessoa que for fazer alguma atividade. Eu defendo isso porque eu vejo o projeto, por exemplo, Medida Certa, que foi um projeto oriundo da equipe do Módulo Médico de Saúde de São José. Então, hoje a gente tem 70 mulheres que fazem atividade na praça, que fazem atividade naquela quadra e que usam a academia segunda, quarta e sexta, de 7 às 8 da manhã. São 70 mulheres. A gente tem, hoje, uma qualidade de vida para essas mulheres tamanha, porque a gente ouve relatos de mulheres que apresentavam problemas de artrite, de artrose, que não conseguiam movimentar ou se movimentar, e elas hoje têm uma qualidade de vida. Eu não adianta, porque eu acabo tendo que atrelar um assunto ao outro. O assunto é a alteração da lei orgânica, possibilitando, não é isso, Denise? Possibilitando ao Executivo Municipal fazer alterações nas áreas. E aí, especificamente, a gente colocou nessa emenda, dizendo que só se modifique as características originais das praças, só se aplica aquelas já... A vedação de atividade ou empreendimento público, desculpa, vou ter que ler. A vedação de atividade ou empreendimento público que modifique as características originais das praças somente se aplica àquelas já existentes, afetadas pelo efetivo uso comum. E aí eu repito por conta disso, por nós termos pelo menos 2 áreas ali destinadas a praças, da época que Búzios era distrito de Cabo Frio. E por conta dessa situação, hoje a gente tem uma obra iniciada da UBS de Jeribá, tem já um valor que foi dotado como emenda parlamentar, eu acredito, se não foi do Ministério das Cidades, mas para que aquela UBS fosse construída ali. Se nós não atendermos ao apelo, se nós não formos sensíveis a esse apelo da comunidade, que eu repito, ficou prejudicada de estar aqui hoje pelo horário, a gente vai ter a perda daquele valor e o município deixa de receber e fazer uma obra naquela localidade. Então, eu sou a favor do projeto, eu sou a favor da alteração, porque foi um apelo da comunidade, por ter visto a arquitetura do projeto, que não afeta a questão ambiental da lagoa, como também fui a favor do saneamento em torno da Lagoa de Jeribá. Hoje, a Lagoa de Jeribá, ela precisa de toda uma revitalização no entorno. Nós aprovamos, na época, uma contrapartida do município, para que o município tivesse do Ministério das Cidades, eu não me engano muito, eu não me lembro ao certo se foi por essa via, mas para que nós tivéssemos o entorno saneado. E foram cerca de mais de 5 milhões de saneamento no entorno da Lagoa de Jeribá. Hoje, a gente precisa de um apelo à comunidade, porque o saneamento foi feito, as tubulações foram colocadas, e a gente precisa pedir à população que faça a sua ligação na rede. Por que eu falo isso? Eu falo isso também com relação à revitalização da lagoa. Eu falo isso porque saneamento básico também compromete a vida ambiental da lagoa. Por isso é que eu explano dessa maneira. Então, a gente hoje veio aqui e estamos aqui comprometidos em ouvir os senhores. Me alonguei demais, eu quero ouvir o posicionamento de vocês. Estou aqui para ouvir também o posicionamento. Eu ouvi um lado, que foi a comunidade, os moradores. Eu estou aqui agora também, de um outro lado, para ouvir, né, na proposta da audiência, os senhores. Então, queremos ouvir. Já terminei. Obrigada, senhor presidente. Desculpa, mas eu tenho que
Pela ordem, senhor presidente. Desculpa, mas eu tenho que ser pautado naquilo que está no roteiro. Perdão, tá, vereador? Assim será com os demais. Pela ordem, vereador Adieldo. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e assistência. Eu acho que uma importância dessa de uma audiência, todos os interessados têm que estar presentes, porque o plenário está quase cheio, muitas pessoas interessadas estão aqui. Então, eu quero dizer que teria vários motivos de ser inconstitucional, não ser, mas a minha decisão a ser tomada, o meu voto, vai ser depois dessa audiência pública, porque eu quero ouvir. A gente sabe que teria tantos motivos para se construir ou para não se construir. Agora, quem mora no local tem que estar presente. Eu não vou jamais votar sem a presença da população aqui. É muito importante discutir, por isso tem audiência pública. Então, eu quero ouvir, para depois que eu ouvir as partes interessadas, poder estar assim, dando meu voto e me declarando na minha posição aqui. Tá bom? Uma boa tarde. Quero agradecer aqui a vereadora Grades Costa por ter adiantado aqui, falou do meu problema. Obrigado, tá, Grades? Eu não ia comentar não, mas para aqueles que estão iniciando agora, que estão ligando a TV, que estão nos assistindo, só para inteirar a sua fala, eu tive um problemazinho renal, mas estou bem, estou aqui, estou na guerra, tá? O trabalho continua. E para deixar esclarecido aqui também para os internautas que estamos apresentando a nossa audiência pública para a modificação da emenda da lei de número 002 de 2018, de autoria do senhor prefeito. Algum vereador mais quer? Ou eu posso passar a palavra para assistência? Vereador, quer falar depois? Depois? Então tá. Renata, por favor, vou passar a palavra agora para os nossos, frequentar a palavra agora, franquear a palavra agora para os nossos assistência, e aí eu deixei você, pedi a você que fizesse aí essa organização. Quem será o primeiro? Estamos aqui para ouvi-los, para gravar, a audiência está sendo filmada e gravada, e dizer para os senhores que nesse momento, passamos a palavra para os senhores, porque o momento é dos senhores. Essa é a hora dos senhores falar, porque vai ser feita uma ata para que o nosso corpo técnico senta-se e analisa, e se for preciso depois chamá-lo de novo. É uma discussão, mais uma discussão a progresso da cidade de Armação dos Búzios. Com a palavra, quem, Renata, por favor, o momento dos senhores. Seu José Carlos Leiras. Por favor, seu José Carlos. O senhor, por favor, se apresenta seu nome e qual a entidade que o senhor representa e qual o bairro que o senhor mora. E não sei para quem é que o senhor quer direcionar a palavra, mas é com o senhor. Boa tarde à plateia, boa tarde aos vereadores. Boa tarde. Meu nome é José Carlos Leiras, sou publicitário. Eu já tenho 26 anos de Búzios, sou cidadão buziano, resido na mesma residência na Rua da Branca, a 100 metros da praça onde querem construir a Unidade Básica de Saúde. Eu sou o autor, junto com Denise Moran, da ação civil pública que paralisou a obra. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que não sou contra a Unidade Básica de Saúde. Estou aqui me posicionando, sou exatamente contra a que seja mais uma ilegalidade de uma obra completamente arbitrária, fora de completamente os padrões que o prefeito quer fazer. E nós já temos isso em outras... criaram-se hábitos de fazer em áreas ilegais. Nós temos a prefeitura, o fórum, o Zanini, está tudo em área de praça, construído sem menor critério. Então, se acostumou em construir em áreas ilegais. Bom, eu quero começar a dizer o seguinte: uma das maiores virtudes que nós temos é de ouvir.
Eu tive, no início do ano, com o secretário de Desenvolvimento Urbano, por 2 vezes, e disse a ele que era ilegal construir naquela área, porque estava destinada à praça, estava registrado como praça, muito antes da Lei 6766, que é a lei da ocupação. Ele não me ouviu, simplesmente disse que não podia fazer absolutamente nada, porque a decisão era do prefeito, o que me levou à ação judicial para paralisação. Essa ação está lá, e a prefeitura já tinha começado a obra, gastaram mais de R$150 mil. Esse dinheiro, óbvio, vai ter que ser ressarcido aos cofres. A verba, vereadora Joyce, a verba a emenda é do Ministério da Saúde e contrapartida da Prefeitura. 700 e poucos mil é da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. A verba foi por indicação da deputada Benedita da Silva e 400 e poucos mil, perfazendo 1 milhão e 100 para se construir um pouco mais de 100 metros quadrados na área ali. Essa é a realidade. Mas esse dinheiro de mais de 150 mil que já está feito, ele vai voltar, porque o que acontece? A prefeitura já perdeu na segunda instância, nós estamos aguardando o trâmite dos recursos e vamos buscar para que isso seja ressarcido aos cofres, como eu já disse. Eu moro ali há 26 anos, nunca ninguém me procurou para saber se eu queria uma UBS. Nunca ninguém ali me procurou para saber o que eu achava de construir uma UBS numa área ilegal. Eu nunca vi um abaixo-assinado. Eu só tenho 2 vizinhos ali, é o Paulo Guilherme, que é o arquiteto, e o Dr. Caio Seródio. Ali é a área de veraneio. É uma área de povo flutuante. As pessoas só vêm passar final de semana. Nós estamos a mesma distância da Praça de Jeribá para a aldeia, é a mesma distância praticamente da aldeia para a Policlínica. Bom, mas eu quero concluir o seguinte. Tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é ilegal. O Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção federal na área da saúde. A intervenção federal, por analogia, já que o presidente da República não pode modificar a Constituição, os governadores não podem mudar as leis nos estados e os prefeitos não podem mudar a lei no município. É simples isso, mas é muito simples. Até 31 de dezembro, enquanto houver intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, nenhum estado, nenhum município no Brasil pode fazer qualquer alteração em lei orgânica. Isso é inconstitucional. É óbvio que nós vamos entrar, caso haja aprovação de qualquer modificação, no dia seguinte nós vamos ajuizar uma ação para paralisar isso, para questionar isso judicialmente. Vai dar continuidade. O que, para finalizar, é com perplexidade que eu vejo, depois de 26 anos, filhos da terra propondo com que se continue devastando a cidade, com que continue propondo, com que se termine, acabe com que a gente ainda tem de praça, de área verde aqui. Eu cuidei da área de cultura, eu fui diretor de cultura e de comunicação de 2001 a 2004 nessa cidade. Eu deixei 2 legados. Eu trouxe para cá, pessoalmente, a Escola de Música Vila Lobos, que está aí até hoje, e a Escola Nacional de Circo. Isso eu estou deixando como legado para os meus filhos. Hoje, as pessoas que estão envolvidas nisso, que são filhos da terra, eu pergunto, o que vão deixar de legado dessa cidade para eles? Porque realmente é com perplexidade, com estado com indignação. Isso é um insulto à minha forma de pensar e de agir. E eu não vou deixar com que essa coisa dê continuidade. Hoje, se nós temos que construir, que a gente vá construir em áreas legais, que a gente procure áreas onde que possam ser feito isso. E não que se faça onde já aconteceu. Repita, volto a dizer, o Fórum, a Prefeitura, o Nicomedes, estão construídos em áreas ilegais, estão construídos em praças. E é mais uma praça que querem terminar. Isso realmente não vai acontecer. Obrigado.
Quero aqui, nesse momento, agradecer a presença ilustre do senhor Otávio Rajagabalha. Seja bem-vindo, essa casa é sua, sempre foi, o senhor sabe disso. Muito obrigado pela sua presença, companheiro. Obrigado. E os demais, né, que estão todos aqui. Mas falar em Otávio Rajagabalha é uma... Como é que eu vou... É uma lenda, é isso, é um valor imensurado que a gente tem, né? Pela ordem agora, senhora Renata, quem vai se expressar? Dona Denise Moran. Por favor, dona Denise, a senhora se identifique, seu nome, de qual identidade e aonde mora, por favor. Meu nome é Denise Moran, sou arquiteta do município e sou conselheira do meio ambiente. Moradora de Búzios há 30 anos, de Manguinhos, da área de Manguinhos, faço parte da associação Amacanto. Já até participei de algumas reuniões para discutir esse caso de onde poderia ser uma UBS para nós, né? E chegamos à conclusão que ali na área próxima à pista de skate seria ótimo, porque é bem geométrica e geograficamente equidistante da Barbuda, da Praça da Aldeia, todo mundo chegaria ali facilmente. E, por coincidência, nós desapropriamos, a Prefeitura desapropriou 2 lotes lá, que tem a área equivalente à área da Praça do Farol. Foi um engano de planejamento mesmo, urbano, porque fizeram a praça no lugar do posto de saúde e agora querem fazer o posto de saúde no lugar da praça. A minha preocupação é o seguinte: nós tivemos muitos loteamentos clandestinos e temos ainda muitos loteamentos clandestinos na cidade, que são aqueles que não são regularmente aprovados e não deixam áreas para praça e para equipamentos urbanos. Então, até achei engraçada essa justificativa que a medida visa corrigir um problema. Que é a aprovação de loteamento sem a adoção de áreas suficientes para implantação de equipamentos. Isso não existe mais. Desde 79, existe uma lei que determina que os loteamentos têm que deixar 10% de área para praça e 10% de área para os equipamentos, para a escola, para posto de saúde. É obrigatório, senão o cara não registra no cartório o loteamento. Então, corrigir esse erro não precisa, já tem uma lei que corrige esse erro, né? No caso desse loteamento específico do Ilhas de Búzios, acontece que ele foi aprovado antes dessa lei. E, por isso, naquele tempo que ele foi aprovado, ele teria que deixar 10% de área para a praça, que ele fez, e os outros 10% não estava escrito na lei que era para escola, para posto de saúde, estava escrito que era para lotes. Então, provavelmente, a Prefeitura de Cabo Frio pegou esses lotes e distribuiu. E, então, agora a gente é obrigado a perder uma praça para poder fazer um posto de saúde. Não é justo. Teria que ser desapropriação de algum lote para poder construir, não a gente perder parte dos 10% que foram doados, né, legalmente. Porque também tem uma dúvida sobre o que está escrito aqui, sobre as áreas afetadas pelo efetivo uso, porque eu estava estudando isso, tem 2 tipos de afetação. Tem a afetação explícita e a afetação implícita. A Praça do Farol, ela está afetada, porque ela está registrada no cartório como Praça do Farol, 1.600 metros quadrados. E ela faz parte do memorial descritivo de doação de 10% da área para áreas verdes. Então, temos um problema. Então, como eu ia dizendo sobre os loteamentos clandestinos, eu tenho uma preocupação, porque os loteamentos clandestinos não deixam área nenhuma para praça. Eles loteiam tudo, vendem os lotes, só sobra rua e lote, e eles vão embora com o dinheiro.
e aquele povo todo foi morar ali naquele loteamento, fica sem espaço para a escola, para posto de saúde, para tudo, né? Para tudo que for público. É muito grave. A prefeitura tem que tomar providência quanto a isso. A prefeitura conhece esse problema, é um problema de regularização fundiária. A falta de praça numa cidade é grave, porque quanto mais praça tem uma cidade, melhor é o índice de qualidade de vida. É um dos índices que determinam a qualidade de vida. Ela até, a existência das praças está até regulamentada no Estatuto da Cidade, no artigo 2º, eles falam sobre as praças. As praças também são áreas importantes porque nelas, nessas áreas públicas, desaparece a diferença social. Todo mundo pode ir na praça, o rico pode ir, o pobre pode ir, os bêbados podem ir, todo mundo. As diferenças somem, é um lugar de convivência, onde a gente se apodera daquele sentimento de comunidade, né? Nós somos todos buzianos, os pobres, os ricos, nada daquele egoísmo do espaço privado que você tem que pagar para entrar. É muito importante isso numa cidade, a gente tem que fortalecer o nosso sentimento de comunidade. Então, minha cola. Queria lembrar as funções da praça. As praças têm um caráter social, né, de recreação, de cultura. Agora nós temos o sarau lá dos livros, temos o circo que vai para a praça, esportivo, que tem os campeonatos. Tem a função o caráter político, porque é um lugar para se fazer comício, para se fazer protesto, manifestações. Tem o caráter estético, porque torna a paisagem urbana bonita, fica agradável. Nós somos uma cidade turística, precisamos muito de ter cenários para foto, né? Tem o caráter sanitário, porque uma praça arborizada tem o poder de controlar o volume do som, a temperatura, a qualidade do ar. E tem o caráter ecológico, porque é um refúgio para os passarinhos, para os bichos, as formigas, né? Os bichos que moram também com a gente na cidade. Uma coisa que eu gostaria de registrar é que esse projeto não passou por nenhum conselho como deveria passar. Não passou pelo Conselho de Meio Ambiente, nem passou pelo Conselho de Saúde, que eu estava lendo lá as regras para se fazer uma UBS, tem lá, uma das regras é passar pelo Conselho de Saúde, não passou. E no nosso regimento interno do Conselho de Meio Ambiente também diz que a gente deve analisar e dar parecer, e não aconteceu isso. Nós até ficamos muito bravos, porque a gente se dedica e depois ninguém lembra que a gente existe. Então, resumindo, houve uma falta de critérios técnicos de planejamento urbano completo. A gente não é contra a UBS, a gente acha que foi mal escolhido o espaço dessa UBS da Lagoa. E sobre a modificação da lei, nós achamos que não tem cabimento, porque ela vai atingir as praças do futuro, como se no futuro a gente não fosse precisar de praça, não vai ter mais ninguém que vai chegar na cidade, a cidade vai crescer, gente. Aí sim que nós vamos precisar de mais praça ainda, né? E é isso, tenho dito. Muito obrigado, Denise. Daremos continuidade na nossa audiência. Agora, com a palavra, pela ordem, o senhor Alberto Bloch. Alberto Bloch, por favor. Vai pular? Então, seu Salviano Lúcio. Senhor Salviano, por favor, o senhor se identifica dizendo seu nome e qual identidade e qual bairro que o senhor mora. Seu tempo é de 10 minutos, por favor. Meu nome é Salviano Lúcio Martins Leite, eu sou engenheiro civil, sou residente em Manguinhos,
mas morei muito tempo em Jeribá. Senhores vereadores, senhoras e senhores, venho aqui deixar uma opinião. Essa lei, ou esse projeto de lei, não vai atingir somente o caso específico da Lagoa de Jeribá, daquela praça em Jeribá. Acho que, como a Denise muito bem colocou, foi um erro grosseiro de planejamento pela escolha daquele local. Se ainda não houvesse um terreno desapropriado junto lá à pista de skate, eu acho que deveria ser procurado um outro local com mais equidistante entre os moradores que necessitam desse equipamento. Mas queria deixar aqui o exemplo que aconteceu em outros bairros, em frente à casa do vereador Dida, quando eu era secretário, o Otávio Rajagabaglia, que está aqui, ao fazer o projeto da praça, lembro que ao lado da praça, a praça era muito pequena, aquela praça do Zé Paraíba. O que na época a equipe fez? Desapropriou 4 terrenos dos moradores, que eram moradores, estava vazio lá os terrenos foram desapropriados, a praça foi muito ampliada, eu acho que quem convive hoje lá viu que nós temos uma situação muito melhor do que se fosse feito somente naquele pedaço, sem os 4 lotes. Os proprietários desses lotes compraram lotes no loteamento do Pórtico, que eram escriturados, esses das Sembraças não eram escriturados, então foi um acordo de ganha-ganha para todo mundo. Acho que em Jeribá, inclusive próximo ali ao posto de saúde, tem terrenos com placa de vende-se, e o mercado do jeito que está, que existe essa possibilidade. Mas acho que melhor ainda seria esse lote lá próximo, que já está desapropriado, junto lá à pista de skate. E a minha maior preocupação é o que serão feito com as outras praças. Meu filho está aqui, hoje tem 22 anos, e eu lembro que eu morava no Beach Club, lá em cima do morro, e para a gente levar os garotos para brincar pequeno, nós íamos para a Rua da Linguiça, com bicicleta, com carrinho, com tudo que tinha, botava dentro de um carro e se deslocava para lá, para poder ter uma área para brincar. Ali o Jeribá aconteceu o que a Denise já tinha dito aqui, os loteadores falsearam, fizeram tudo que é tipo de falcatrua ali, inclusive dentro do Beach Club, eu vi áreas verdes, tentaram desmembrar áreas verdes, tem uma área verde lá que é do condomínio de 1.800 metros quadrados, o loteador tentou desmembrar aqueles lotes, e já estava escriturando esses lotes, e a gente do condomínio conseguiu impedir isso. Então essa correção a gente vai ter que fazer, a gente não mora num município pobre, é um município que tem recursos, e acho que cada vez mais, dentro das Sembraças, eu acho que a prefeitura tinha que sair correndo o que não está construído, ocupado, e comprar para colocar esses equipamentos públicos que todo mundo sabe que precisa. Precisa de escola, precisa de creche, precisa de posto de saúde, módulo médico de família. Então, essa é a minha opinião. E a preocupação, que essa lei é uma lei que vai se aplicar em todo o município. Hoje a gente já vê até aluguel de helicóptero no meio da rua, em área pública. Então, imagino o que vai acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Salviano, pela sua opinião, como disse o senhor. Mas o senhor é uma pessoa querida na cidade, morador daqui, conheço há muitos anos, e com certeza a sua opinião será levada em consideração aos nossos técnicos. Estamos aqui mais uma vez para refletir com os moradores, com os internautas, que estamos na audiência pública para discutir projeto de emenda sobre projeto de senhor prefeito sobre o OBS do Jeribá. Nossa amiga Renata, tem mais alguém para expor? Senhor Igor. Senhor Igor, por favor, o senhor se apresenta dizendo o seu nome, qual a entidade que o senhor representa, de qual bairro que o senhor mora, e seu tempo é de 10 minutos, por favor. Boa tarde, meu nome é Igor Kilson Melo, eu sou morador de Jeribá há 8 anos. Eu quero falar em pontos bem específicos, né, como a necessidade ou uma pseudo-aprovação popular
das pessoas daquela região. Eu, como morador da região, sou vizinho da vereadora Joyce. Outros pontos importantes já foram levantados, mas eu acho que a base é o seguinte: a gente tem em Búzios um problema crônico urbanístico, que é crônico mesmo. A gente pode ir para os locais mais pobres, aí, de regiões pobres do Rio de Janeiro, que a gente vai encontrar situações muito semelhantes com o que a gente tem aqui na principal e em bairros ditos como bairros ricos, né? Falta de passeio, inclusive coisas muito básicas. A vereadora Joyce falou de uma aprovação popular, que as pessoas não puderam estar aqui. Eu não sei quantos dos que estão aqui são favoráveis a isso, mas estou falando até para o vereador Dida, que está ainda com voto em aberto. Eu estou vendo uma maioria desfavorável. E também são pessoas que também trabalham e que esse horário também seria um horário ingrato para estar aqui. E aqui estamos. Então, acredito que talvez essa aprovação popular não exista. Ou que uma aprovação popular exista, mas para uma UBS, não para uma modificação numa lei orgânica que vai trazer consequências que a gente não sabe nem o tamanho ainda, levando em conta que a seriedade aplicada até hoje na questão urbanística foi próxima a zero. Se uma abertura dessa na lei orgânica vai melhorar um pouco esse panorama daqui para frente, onde a gente está tendo uma explosão demográfica na cidade, enfim. Eu acho que a gente está... você justificar um erro de uma obra mal planejada, abrindo uma lei que você vai prejudicar uma situação muito maior, me parece uma certa ignorância. E eu acho que o que a gente tem que fazer... eu sou ciclista, caminho aqui, eu vivo esse problema urbanístico aqui diariamente. Eu acho que o que a gente tem que fazer é responsabilizar o responsável por uma obra dessa. Se perder dinheiro, vai ter que ressarcir, e não mudar uma lei orgânica do município que já sofre, né, que inclusive a gente tem diversas leis aqui que são muito bonitas, né? O Otavinho pode falar aí também muito bem disso, que já não são aplicadas por não ter a lei, por não ter fiscalização, e aí agora a gente vai abrir a lei para justificar um erro de um planejamento, né? Vamos falar ali, tem um projeto, o Alberto vai poder falar aqui do projeto que circunda ali a Lagoa de Jeribá, que é um projeto muito desejado pelas... Esse projeto sim tem aprovação popular. Então, eu só queria fazer esse adendo. O resto, as pessoas já falaram aí com muita propriedade. Obrigado. Muito obrigado, senhor Igor. Dando continuidade aqui à nossa audiência pública, a senhora Renata tem alguém aí mais? Senhor Luiz Carlos. Senhor Luiz Carlos, por favor, o senhor diga seu nome, qual a entidade que o senhor representa, o bairro que o senhor mora. Seu tempo é de 10 minutos, por favor. Meu nome é Luiz Carlos, eu moro no bairro da Marina e sou da vice-presidente de Associação de Moradores da Marina. Você que falou antes de mim aqui, que ele colocou uma coisa importante. Qual é o caráter dessa audiência pública? É importante ficar claro isso, porque a gente vem aqui com objetivo, e eu acho que a gente poderia fechar uma posição da audiência pública para vocês terem como um posicionamento, tipo um exercício de uma democracia direta, né? Vocês são nossos representantes, mas o poder também emana do povo, né? Através de vocês ou diretamente, né? Então é importante que vocês registrem que a audiência pública vai tomar uma posição. Eu proponho que no final a gente delibere, se precisar votar, né? Eu acho engraçado que a gente tem 22 anos de município e os prefeitos não aprendem a conversar com a população. Eles decidem lá de madrugada, não sei, e o ex-chefe de gabinete do prefeito atual conviveu com ele 6 anos e disse que ele ele oscila muito emocionalmente, quer dizer, não deve ser muito normal esse cara, não. Ele decide assim, vou fazer uma OBS aqui, pronto, acabou. Não consulta a população, os moradores, não consulta os conselhos, tem que aprender que tem que conversar, tem que ouvir as pessoas. Ele fecha uma porcaria. Ele fecha uma escola, quer dizer, tenta fechar uma escola, né? Não consegue fechar a escola, não recebe ninguém, os professores, os alunos, as entidades, né? A secretária de Educação também não recebe,
Quer dizer, é um absurdo, cara. A gente está no século XXI, com 22 anos no município e ninguém conhece. E eu estive vendo essas propostas de emenda, é tudo meio assim, é tipo pegadinha, né? Eu vi aqui a proposta do prefeito, tem que pegar o óculos aqui. É interessante como é que as pessoas botam as coisas disfarçadas, elas não dizem diretamente o que quer fazer, não. Aqui. O prefeito manda, o prefeito Henrique Gomes, mas parece que já estava, o outro também concorda com isso. Ele diz assim, manda uma proposta de emenda com a justificativa, a pegadinha está na justificativa, trazendo maior clareza à vedação expressa, cessão e concessão de espaços públicos de uso comum. Quer dizer, ele não está dizendo que ele está querendo construir, ele está dizendo que está querendo vedar para os outros órgãos não podem fazer, né? É uma pegadinha isso. E vocês, vereadores, também caem na mesma pegadinha. Vocês veem assim, ó, o negócio é o seguinte, é construir ali, de qualquer jeito a gente quer construir ali. Outra coisa, eu discordo um pouco do Zé Carlos, eu estive consultando também sobre a questão da intervenção. A gente tem uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Quer dizer, os outros estados podem fazer emenda, agora o Rio de Janeiro não. Isso vocês têm um corpo jurídico aqui, que eu acho que a CCJ tem que consultar e anexar um parecer do corpo jurídico sobre isso, porque não é de boca não, tem que ser escrito. Na prefeitura funciona assim, a procuradoria de lá se manifesta por escrito. Existe uma intervenção federal e, segundo muitos juristas, durante a intervenção federal não pode ser feita emenda na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na nossa lei orgânica. Então, todos os municípios do Rio de Janeiro não podem fazer emenda à lei orgânica. E eu acho o seguinte, ninguém aqui, eu acho que é contra o OBS, né? Todo mundo, acho que Manguinhos e Jeribá, inclusive quando você entra no consulta do Ministério da Saúde, lá no DataSUS, quer dizer, só Manguinhos e Jeribá que não tem módulo médico de família, precisa de uma unidade de saúde mesmo. Ninguém é contra isso. Agora, vamos discutir onde construir isso, né? Vamos aprender a ouvir a população. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor Luiz. Dando continuidade aqui à nossa audiência pública, quero registrar a presença aqui também do nosso irmão Silas, nosso policial aí, autoridade nos representando aqui nessa audiência importante. Seja bem-vindo, Silas, a casa é sua, é de todos. Dona Renata, mais alguém? Senhor Otávio. Senhor Otávio Raja Gabalha. Eu não sei se eu falei certo, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, doutor? Doutor Otávio, chamado mais de Otavinho, senhor Otávio Raja Gabalha. Senhor Otávio, o senhor diz o seu nome, por favor, qual entidade o senhor representa, onde o senhor mora, seu tempo é de 10 minutos, por favor. Bom, meu nome é Otávio Gabalha, eu tenho 67 anos de Búzios, eu cheguei na frente. Olha, eu tenho um pequeno problema. Aqueles que me precederam levaram o meu discurso. Tudo que eles falaram era o que eu diria. Eu estou muito velho nessa luta, muito, muito. Quando se vê o que está acontecendo aqui, no município, certamente eu serei amanhã penalizado por ter tomado uma posição contrária ou favorável ao bloco A ou B. Não é nada disso. Eu, e tenho certeza que todos vocês, temos um partido, Armação dos Búzios. Eu vi muita coisa, amigos. Eu tenho, desde sempre, um arquivo que só hoje em dia perde para o da prefeitura, de loteamentos, desmembramentos ou o que fosse em Búzios. No entanto, havia um outro grupo de buzianos, e podem me torturar, que jamais vou dizer que era Wilson, Natalino e outros, né? Resisto à tortura muito bem. Eles tinham esses projetos em mãos
para invadir e vender as praças. Eu briguei muito com essa gente, que era minha amiga, tomávamos cana juntos. Mas Búzios primeiro, sempre. Perdi essa luta. Hoje, não temos praça, vamos dizer português claro. As praças que temos, além das conhecidas e ocupadas, estão nos loteamentos 1, 2, 3 da ECIA Odeon, que lá ninguém invade porque a turma da Odeon vigia, e ninguém ocupa porque está tudo cheio de lixo, porque já ocuparam com lixo. É preciso prestar atenção. Está se querendo fazer da exceção a regra. A nossa lei é clara. Não é permitido fazer o que se propõe com essa modificação. Vou mais adiante. Falou-se aqui da intervenção federal. Está tudo certo, tudo. Mas há um pequeno fatorzinho que aí um bom advogado pode me corrigir se errado estiver. Há um artigo da Constituição que diz que as áreas verdes são inalienáveis a qualquer título. E inalienável é vender ou mudar a destinação. Não pode, não façamos isso, senhoras e senhores vereadores. Pensem. Búzios é um lugar em que o desrespeito pela lei e por Deus, o que eu tenho feito no correr dessa longa vida, para que hajam leis. Sem lei, tu não tem o que cobrar. Búzios, alguém sabe qual é a cidade com maior quantidade de muquifos no estado do Rio de Janeiro? A amada armação dos Búzios de todos nós. O que é um muquifo? Muquifo é uma casa, chamemos assim, indigna de moradia para um ser humano. É pior que um cortiço, Denise. Então, só para não ocupar o tempo de vocês, como disse, todos falaram por mim. Não façam isso, senhoras e senhores vereadores. Rejeitem. Crie-se uma situação, pague-se o devido, percamos todos um pouquinho, acredito que haverá até uma boa concordância ou apoio naquilo que estou dizendo. Quanto é que se perdeu aí a construtora? Perdeu 100 pau? Toma 50, não enche o saco e vai fazer em outro canto. E aproveita o embalo, senhor prefeito, use o dinheiro do royalty ou de onde estiver e faça daquela praça uma coisa que a gente possa se orgulhar. É só isso. Obrigado. Muito obrigado, senhor Otávio. Palavras sábias e agradece bastante o nosso trabalho. Gente, esse é o motivo por qual estamos aqui, para ouvi-lo. É o momento dos senhores, das entidades, da sociedade buziana, dizer, né, nessa audiência o que nós queremos para a nossa cidade. Não estamos aqui discutindo outros problemas, tem muitos. Nós estamos discutindo a questão da UBS na Praça de Jeribá. A emenda, nós estamos discutindo a emenda que modifica o projeto do prefeito da Praça de Jeribá. Mas, não é praça? É praça? Não é praça? Bom, existe uma construção, eu posso falar um pouquinho como vereador e presidente da comissão, que foi começada e que essa construção vem com dinheiro de verbas federais e que está parada por exatamente esse questionamento. Era praça, não pode construir uma OBS. Esse é o questionamento dos senhores, dos moradores, das entidades buzianas, que questiona que é praça, é para praça. Não pode ser construído outra coisa que não seja para praça. A doutora Denise falou aqui que ele trocou, que ele fez a praça no lugar errado e agora quer fazer o UBS no lugar errado. Ele fez a praça no lugar que era OBS, agora quer fazer o OBS no lugar da praça. Foi isso que eu entendi, doutora? Foi isso, não foi? Bom, eu não estou aqui para ir contra a entidade, contra a cidade, eu quero o melhor para a cidade. Eu, como vereador, quero que nós resolvemos isso na melhor e na paz. Pois somos moradores são buzianos, queremos o crescimento da nossa cidade, num bem-estar comum de todos, sempre respeitando as leis, é claro. Agora, eu não sei se tem mais alguém para expressar, para falar. Tem, Renata, alguém mais? Essa é a minha opinião. Quero aqui no momento, Renata, só... Não sei se eu vou quebrar o protocolo, mas chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. O representante do governo está presente. Gostaria que ele fizesse parte
ele como vereador até alguns dias atrás, agora é o secretário especial do governo, ele acabou de chegar, ele é o autor da emenda, junto com a Joyce Costa e a Diel, para que podemos discutir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para ele, ele está presente. Eu espero que ele esteja disponível a responder após. Não sei se posso abrir para que alguém possa fazer alguma pergunta para ele. Eu gostaria que ele fizesse parte aqui do nosso plenário para poder responder. Pode, seu Lohan? Por favor, chegue para cá. Quem é mais, dona Renata, que quer falar? A senhora Mônica Casarim. Doutora Mônica Casarim, por favor, diga seu nome e qual a entidade que a senhora representa, qual o bairro que a senhora mora e seu tempo é de 10 minutos, por favor, com a palavra. Obrigada. Então, meu nome é Mônica Casarim, eu sou do bairro da Ferradura, faço parte da Associação de Moradores do bairro da Ferradura, Moca, e também sou conselheira do Meio Ambiente de Búzios. Eu vim aqui essa reunião hoje porque me preocupa muito esse projeto que vai mudar o uso das praças dessa cidade. Tá? O bairro da Ferradura, alguns anos atrás, sofreu uma pressão enorme da prefeitura para se construir um posto do INSS, onde hoje é a Praça da Ferradura, a Praça Dona Dita, né? Que é a praça mais usada hoje em Búzios pela comunidade buziana. É onde vai todo mundo se divertir. Se a gente não tivesse lutado, então, hoje seria um posto do INSS. Até o Furacão 2000 também andou usando lá, mas enfim, entendeu? Praça é praça, é uma necessidade. E se vocês aprovem esse projeto, as outras 2 praças que tem no bairro também serão ocupadas com outras coisas. A gente não quer isso. A gente quer praça, a gente quer lugar para as crianças poderem ir brincar. A gente quer lugar, né, para os moradores poderem sentar e conversar, colocar sua cadeirinha lá, bater um papo, ter uma árvore, né? Agora, o erro da prefeitura não se justifica. Quando o seu filho erra em casa, vocês passam a mão na cabeça dele toda vez que ele erra? Passa a mão? Não, não passa. Porque se você ficar passando a mão nos erros que o seu filho comete, ele vai se tornar um adulto errado, ele vai cometer crimes, ele não vai saber o que é o certo e o que é errado. Então, errou, meu filho, pague. Seja punido pelo seu erro. Gastou dinheiro de forma errada? Compense. Tá? A população não tem que pagar o preço dos erros dos administradores. Chega disso. Tá? Chega. A gente está aqui para ser ouvido. Nós temos um conselho que trabalha incansavelmente, de graça, para tentar trazer algum benefício para essa sociedade. Vocês escutaram a gente? Não. Não. Nem você, nem você, nem você, ninguém. Prometeram que iriam nos escutar e não escutaram. Né? A gente está aqui para isso, gente. É como o Luiz falou, a gente é uma sociedade única. A gente tem que trabalhar juntos. Entendeu? Não adianta ficar tentando provar uma coisa que vai destruir o futuro dos nossos filhos. Para que isso? Porque é de 150 mil que o prefeito gastou no lugar errado? Sorry. Né? Vai construir em outro lugar, vai procurar outro lugar. Além disso, eu tenho aqui uma coisa que ninguém se preocupou, que é o plano de mobilidade urbana de Búzios, que foi aprovado por essa casa. Né? No plano de mobilidade urbana de Búzios, toda aquela área ali, da pista de skate que construíram, aquela praça horrível que não era para ter construído, dessa área da UBS, o plano de mobilidade urbana passa micro-ônibus ali. Como é que nós vamos passar micro-ônibus nessa área toda? Você está sendo tudo ocupado. Então, por que quem faz essas coisas não olha as leis existentes, pelo amor de Deus? Existe isso, foi aprovado. Né? Vamos pôr ordem nessa casa, gente. Para de fazer as coisas a Deus dará, com o pé, com o nariz, dedo, nariz. Vamos fazer direito. Vamos estudar antes de aprovar alguma coisa, antes de propor alguma coisa. Né? Então, eu peço aos senhores que não votem essa lei, pelo amor de Deus.
Muito obrigado, dona Mônica. Não vou fazer nenhuma pergunta à senhora agora, mas eu espero que os devidos pares devem fazer. Sobre a questão que a senhora falou aí, que eu escutei, me ouviu, você me ouviu, depois, então, eu não entendi bem. Bom, dona Renata, por favor, quem tem mais aí? Seu Silas Cabral. Senhor Silas Cabral, por favor, o senhor diga seu nome completo, qual a entidade que o senhor representa, qual o bairro que o senhor mora, o senhor tem 10 minutos, por favor. Excelentíssimo senhor vereador presidente do CCJ, vereadora Gladys, Tida Gabarizo, vereadora Joyce, meu nobre amigo vereador Lohan, ora licenciado para assunção de cargo no Executivo, vereador Nego do Torrelli, assim o trato que o Vossa Excelência já compôs essa casa, demais autoridades presentes, população de Búzios, munícipes. Meu nome é Silas Cabral, sou policial da reserva, advogado militante nesta comarca e falo em nome da democracia. Do ponto de vista constitucional, não quero aqui me alongar e ser técnico para não ser enfadonho na fala, nesse momento o projeto padece de inconstitucionalidade tanto formal como material, tendo em vista a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro e considerando o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, combinado com o parágrafo 1º e com o artigo 111, parágrafo 3º, salvo o melhor juízo da Constituição Estadual, mostra-se inviável nesse momento. Por certo que a vontade do legislador constituinte originário, quando previu essa vedação, era preservar a sociedade. Vossas Excelências bem sabem que, como legisladores que aqui estão, a função é legislar para o povo e pelo povo. Então, como munícipe da cidade, tratando nesse momento com Vossa Excelência, é o que nós temos que atentar. Independente da situação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, posteriormente, sendo findada a intervenção federal, teoricamente não haveria inconstitucionalidade. Ainda se poderia fazer uma elucubração sobre o princípio da vedação do retrocesso social, que uma garantia fundamental ao meio ambiente não poderia sequer ser objeto de emenda. Mas eu não estou aqui para legislar por Vossa Excelência. Eu estou aqui para explanar uma situação e levar Vossas Excelências a esse entendimento. Qual a finalidade? A finalidade é o bem-estar social. Então, a pergunta é, aprovando essa emenda à lei orgânica do município, é benéfica ao município? Eu não sou especialista dessa área, mas ictuóculo que eu pude aqui concluir pelos especialistas, pessoas que têm propriedade para falar, é que não é conveniente. Nesse momento. Mas isso aqui é uma audiência pública, nós vamos ouvir as pessoas, vamos somar as ideias e chegar a uma conclusão. Por isso, também eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, Lohan, para que pudesse explanar também o ponto de vista do governo. Se é interessante, se não vai ser interessante. Pelo que eu tenho visto aqui, nesse momento, não é interessante. Então, assim, realmente, Vossa Excelência deve pensar, analisar, para fazer o melhor pelo município. O município está crescendo, daqui a pouco podemos já não mais ter lugar para gerações futuras aqui brincarem, confraternizar, etc. A princípio, o que eu tinha para falar é isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Sila. Suas palavras só agradecem o nosso trabalho e quero aqui registrar a presença do senhor Newton César, mais conhecido como Newton de Beloca. Ele chegou um pouquinho atrasado, mas está aqui conosco. Quero deixar registrado nos anexos dessa casa a presença dele. E quero também saber da nossa Renata se tem mais alguém. Não. Então eu gostaria de perguntar ao senhor, ao chefe de gabinete do prefeito, se ele tem alguma palavra, se ele tem assim alguma coisa boa, nova que ele trouxe para nós. Senhor Lohan da Silveira, que até há poucos dias estava aqui como vereador, e ele foi o autor dessa emenda,
ele mais a vereadora Joyce e o senhor Adiel. Então, eu gostaria que, se ele pudesse, por favor, senhor Lohan, não preciso dizer o nome, que todo mundo já te conhece, nem o bairro, mas gostaria que o senhor desse uma explanada com o senhor, pela ordem, a palavra. Boa tarde, vereador Valmir, vereadores, vereadoras, assistência aqui nessa audiência pública importante para a discussão desse tema. Senhor presidente, vou primeiro me ater à obra, vamos ver a constitucionalidade, Silas, né? Nós temos aí o departamento jurídico da casa, que com certeza vai analisar, né? A gente já recebeu informações quanto à impossibilidade por conta da intervenção no Estado e por simetria atingindo os municípios. Mas o governo, ele ao longo de algum tempo, ele recebeu muitas críticas por construção de praças, né? Hoje nós temos praças maravilhosas, não só a Vó Dita, como a Praça do INEF, que é um sucesso na Rasa, ali na Rasa. E também a Praça de São José, que acabou ali acolhendo o pessoal de Zé Gonçalves, de Capão, Tucuns e etc. O fato é que nós, depois de 30 anos, vamos pensar dessa forma, destinação de áreas para as praças, e hoje nós detectamos, a cidade hoje vive, obviamente, um novo momento. A cidade hoje não pode, de certa forma, seguir as regras de 30 anos atrás. Obviamente que não cabe o autoritarismo fugindo da discussão, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós estamos ouvindo, foi falado aqui que não estão escutando a gente. Essa audiência pública, pelo que eu entendi, é justamente para ouvir a população. Essa audiência pública não é para ouvir a população, essa audiência pública não é para ouvir a Associação de Moradores do Canto Esquerdo de Jeribá, não é. Pelo que eu entendi, sim, era uma audiência pública para discutir a alteração na lei orgânica. Tá claro aí. E, consequentemente, tem a ver quanto à questão não só da praça da UBS, estou sendo específico porque não sabemos qual é o problema, né? Do momento. Então, da praça, como foi falado agora há pouco aqui, de uma forma geral, mas todos nós sabemos que é do que tange a questão da UBS de Jeribá. Nós apresentamos aqui uma emenda para resguardar as praças existentes no município, porque já havia comentários de que poderia mudar o uso de destinação de algumas praças no município, como a Vó Dita, por exemplo, e nós apresentamos essa emenda aqui para que fique resguardado as praças já existentes no município. Então, senhores, o Canto Esquerdo de Jeribá, a aldeia, Manguins de uma forma geral, e o Neemias Lopes, se não me falha a memória, quando esteve aqui na semana, presidente da Associação de Moradores, falou da importância dessa audiência, dessa discussão e da importância da construção do UBS. Isso é ponto que nós temos ouvido aí nas ruas, morador dessas áreas, para que os senhores analisem, para que os senhores vejam a questão da constitucionalidade, como foi falado aqui, para que a gente possa avançar na construção de uma UBS numa área que já dispõe de 2 praças. Aliás, 2 boas praças, que é a Praça do Skate e a Praça da Aldeia de Jeribá. Esse é o nosso entendimento para quem usa lá essas praças no dia a dia. Sabemos, né, que essas praças já atendem a esses moradores dessa localidade, e nós estamos aqui para discutir, como foi falado pelo Silas, né, de ouvir o contraditório, para que a gente possa chegar a uma conclusão nessa audiência pública, e se outra porventura for, e se formos convidados aqui estaremos. Quero, senhor presidente, se o senhor me permite, registrar a presença do doutor Jorge, procurador-geral do município, se Vossa Excelência permitir que eu mesmo pudesse participar aqui da mesa. E, bom, estamos aqui para dialogar, para ouvir a sociedade, para que a gente possa ter uma definição em relação a esse assunto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor chefe
Chefe, muito obrigado, Só chefe. aproveitando, senhor presidente, Sim, realmente eu queria me desculpar porque cheguei atrasado. O vereador Nilton sabe que nós estávamos resolvendo um problema muito sério para o município. Não pude chegar, mas tenho gente na assistência que vai me passar todo o release, todo o histórico dos que os senhores debateram aqui. Está tudo gravado. E está, isso aí. E além do mais, está registrado que está sendo gravado aí pela Câmara Búzios. O senhor chegou, importante que o senhor chegou, o senhor veio. Muito obrigado pela sua vinda. Gostaria de convidá-lo, o senhor procurador da prefeitura, que fizesse parte do nosso plenário, por favor. E gostaria que ele também pudesse, se ele puder, tocar no assunto, pois é um tema muito importante para a nossa cidade. Precisamos ouvi-lo todos. E depois, então, dele, eu vou passar a palavra para o encerramento, para as conclusões, porque nós começamos às 3 horas, às 15 horas, e nós temos só 2 horas de audiência pública pela lei orgânica. Então, nós não temos muito tempo, nós não podemos passar das 17 horas. Senhor doutor Jorge, mais conhecido como Kiko, com grande carinho, a palavra, o senhor puder se expressar e se apresentar, porque tem muita gente que talvez não saiba quem é a vossa senhoria. Então, por favor, com a palavra, 10 minutos para o senhor dar uma opinião sobre esse tema. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores, cumprimento ao cidadão aqui presente, buziano, dizer que é uma honra estar sempre participando aqui dos debates, fazer parte dessa mesa que eu considero sagrada, e dizer que existe, sim, uma discussão a respeito da inconstitucionalidade, em razão de uma interpretação por simetria da Constituição da República com relação ao decreto federal de intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu, com todas as vênias, respeitando as vozes contrárias, não vejo que esse projeto esteja com vício, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Entendo que essa interpretação por simetria não alcança ao interesse, a independência dos municípios em estar discutindo e analisando as questões de interesse local. Não vejo como alcançar ao município de Búzios uma intervenção que é específica na segurança pública, ainda que haja discussões a respeito dessa interpretação por simetria. Acho, sim, que o município tem autonomia para, nesse momento, mesmo numa intervenção que acaba dia 31 de dezembro, de estar discutindo questões de interesse público de alta relevância. Você não pode imaginar um município engessado, paralisado, por conta de uma intervenção federal que diz respeito única e exclusivamente à segurança pública. Não entendo, não consigo ter esse alcance, com todo respeito às pessoas que estão aqui e defendem uma ideia contrária, mas, com todo respeito, eu não vejo o alcance dessa intervenção no interesse interno dos municípios. Entendeu? Então, quando esse projeto chegou, ele tem o condão, sim, de fazer uma intervenção na questão da UBS lá de Manguinhos, que é uma outra situação que tem que ser discutida, é um outro ponto, né? Se realmente há interesse público na construção de uma UBS ou se manter uma praça, uma destinação para a praça que foi feita há 30, 40 anos atrás, não sei, não lembro exatamente o tempo. Mas, de qualquer forma, eu não lembro o tempo, mas a verdade é que pode ter situações, vereadora Gladys, situações que podem ocorrer de 30 anos atrás, de loteamentos que foram feitos há 30, 40 anos atrás. Isso pode acontecer. Essa questão hoje é específica na UBS de Manguinhos, mas pode ocorrer outras situações.
Lógico que pode. A gente não sabe. O que se tem hoje é um avanço com relação a essa questão. Você deixar uma destinação para a praça, o que tem que haver uma análise, uma avaliação, se aquela destinação hoje atende ao interesse da comunidade. Essa é a discussão. Essa é uma discussão. E temos a outra discussão a respeito da inconstitucionalidade da norma. Eu pessoalmente entendo que é um avanço na legislação. Eu acho que é uma situação que fica engessando o município, que o município tem que, sim, o chefe do executivo, o prefeito, tem sim que ter essa análise quanto ao interesse público que guarnece a questão, entendeu? Acho um atraso essa legislação, é minha opinião pessoal, entendeu? Eu não estou aqui para concordar com ninguém, não quero que ninguém concorde, não, só respeite, da mesma forma que eu estou respeitando a opinião de todo mundo. Eu já acompanho essa discussão já há um tempo. Calma, existe hoje outros mecanismos para a gente estar acompanhando essa situação. Mas, de qualquer forma, quero deixar registrado aqui o meu entendimento, entendo que é um avanço e acho que o interesse público tem que prevalecer nessa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Kiko, mais conhecido carinhosamente como Kiko. Gostaria muito que os senhores, né, cidadãos formados, inteligentes, criados e educados, gostaria que todo mundo ouvisse, todo mundo, a gente parou, ouvimos os senhores. Não, sim, senhor Carlos. Pela ordem, senhor presidente. Senhor Carlos, calma. Todo mundo ouviu todo mundo. A gente está aqui para discutir um tema que é nosso. Não adianta a gente magoar um ou outro aqui. Um tema que é nosso. Ele esclareceu o pensamento dele. Ele mesmo disse que é um pensamento dele. Então, entendeu? Ele mesmo disse que é um pensamento dele. O senhor chegou também atrasado, senhor, por favor. Já que o tema é esse, por favor. Senhor, por favor, deixa eu falar, por favor. Depois o senhor fala. Se o senhor quiser, eu passo a palavra para o senhor. Mas, por favor, eu estou falando sobre... Senhor, o senhor chegou atrasado, o senhor não sabe nem o que... Se o senhor... Na fala, chegou. Na fala, ele nem se inscreveu para falar. Senhora, por favor, deixa eu concluir, por favor, a minha fala. Se o senhor quiser, eu dou a palavra para o senhor, senhor Marcos. O senhor está aqui, o senhor é um representante, o senhor é nosso, o senhor é da nossa cidade. Nós estamos aqui para discutir um tema que é nosso, uma coisa nossa. A gente não pode... Senhor, se continuar assim, eu vou encerrar a audiência. Se não tiver uma dinâmica, eu vou encerrar. Por favor. O senhor, por favor, se o senhor quiser falar, eu passo a palavra para o senhor vem aqui e fala como o senhor Kiko falou, como os demais falou. Por favor, o senhor quer falar? Eu passo para o senhor a palavra. Por favor, passe o microfone para ele para encerrar. Será o último a falar e depois... Nós não podemos alongar por causa do nosso horário. Nós não podemos alongar. Então, agora eu vou diminuir o tempo. Os tempos do senhor, por favor, o senhor se apresenta o seu nome, sua entidade que o senhor representa, aonde o senhor mora e seu tempo regimental é de 5 minutos, por favor. Tudo bem. O senhor deu 10 minutos para todo mundo, mas tudo bem. 5 minutos vai ser suficiente. Marcos Santos da Silva, Serve Búzios, conselheiro de saúde. Primeiro, senhor presidente da CCJ, eu só quero dizer que a minha reclamação, meu protesto, foi no sentido de que nós estamos aqui ouvindo o chefe de gabinete, Lohan, estamos ouvindo aqui o senhor procurador, mas só que eles não nos ouviram. A audiência estava marcada para 2 horas da tarde. Todos chegamos aqui, eu cheguei aqui no horário, pedi para distribuir, entrei aqui na casa, pedi para distribuir a matéria para todo mundo, então eu estou aqui desde o começo. O senhor está se enganado. Vou até perdoar porque o senhor não está bem de saúde. Vou descontar isso aí para o senhor. E outra coisa que eu quero dizer aqui. Conselho de Saúde, como a Denise, todo mundo já falou aqui, e quero deixar aqui para o procurador que chegou agora, não nos ouviu, não ouviu o Otávio, não ouviu aqui o morador de lá de Jeribá, não ouviu ninguém, então eu vou falar algumas coisas que eles
resumidamente o que eles falaram. Nós, lá pelo Conselho de Saúde, não fomos consultados. Inclusive, eu quero dar ciência aqui, se por acaso os senhores não sabem, o Ministério da Saúde esteve aqui no município fazendo uma auditoria e perguntou, um dos questionamentos que apresentou para o Conselho de Saúde é se os projetos de implantação e desativação das unidades de saúde são submetidos aos Conselhos de Saúde. E eu quero dizer aqui para o senhor que não são submetidas ao Conselho de Saúde esses projetos de implantação de unidade. Então, se talvez esse aspecto democrático, como bem falou o professor Luiz aqui, que a população precisa ser ouvida, o senhor também não chegou quando o professor Luiz estava aqui falando, que a população precisa ser ouvida, e já é de conhecimento que prefeito nenhum aqui na cidade tem esse hábito democrático de ouvir a população. Esses problemas que estão acontecendo agora, e talvez essa proposta não estaria aqui. Porque o que provocou isso aqui foi justamente a unidade. E essa falta de diálogo do governo com a população, com os conselhos, inclusive eu gostaria até de fazer um questionamento aqui, que eu encaminhei um pedido de informação sobre a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, estou com o meu pedido de resposta, pedido de acesso à informação, até lá aguardando resposta. E eu não tenho apoio da Câmara de Vereadores, não tenho apoio de ninguém, e está lá meu recurso. Meu recurso está lá na Câmara, na Prefeitura esperando. Passa pela Procuradoria, vai para a Secretaria de Saúde, volta para o gabinete do prefeito, roda tudo e ninguém me responde. Então, eu gostaria de saber quanto que já se tem pago referente a essa obra. Porque eu, como conselheiro de saúde, não tenho acesso a essa informação. O que eu sei é a transparência que o governo federal dá. Eu sei que esse recurso foi passado para o município. Agora, o que o município pagou para a empresa, eu não sei. O portal da transparência não funciona. Se você for procurar lá, você não acha nada. Então, assim, meu protesto está aqui, por isso que eu estou aqui indignado, porque eu fico comparecendo direto lá na prefeitura, pedindo informação e ninguém me respeita. Então, essa indignação minha, que o senhor está vendo aqui, não é coisa da agora, não. Isso é coisa de muito tempo. Eu já estou aqui há muito tempo por aqui, ó. Procuradoria não me respeita, prefeito não me respeita, ninguém respeita ninguém nessa cidade. Então, essa indignação não é falta de educação, não. Tem uma hora que a gente explode e tem que explodir mesmo. Então, é só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor Marcos. Quero pedir desculpa ao senhor, porque é exatamente isso, dinâmica. Eu tenho que ouvir o senhor me ouvir. O senhor, quando o senhor estava falando, estava um monte de gente falando ao mesmo tempo. Então, não, o senhor agora se explicou. O senhor está certo, o senhor não está errado, não, o senhor está certo. Eles chegaram atrasados e eles não ouviram as entidades. Mas naquele momento, o senhor estava falando e tinha muita gente falando ao mesmo tempo, eu não estou te ouvindo direito. E eu quero te pedir, não vou dizer desculpa, mas pelo meu equívoco, o senhor disse que realmente eu estou com problema de saúde, que o senhor ia me respeitar. Quero te pedir desculpa ao senhor, não porque eu estou com problema de saúde que o senhor falou que o senhor tem que me respeitar. É porque eu, naquele momento, eu tinha que interferir, botar o senhor para falar, para poder te ouvir o senhor. Assim como nós ouvimos, com todo mundo, está ouvindo aqui todo mundo. Muito obrigado pelo seu entendimento, me desculpo, e minhas considerações pelo senhor ter entendido o meu problema. Senhor Kiko, tem mais alguma coisa a falar para ele, para responder para ele, por favor? O senhor, como nosso procurador do Executivo. O nosso chefe de gabinete do prefeito, o senhor tem alguma coisa, por favor, para responder, por favor, para o senhor Marcos? Com a palavra. Só para falar para o Marcos, assim, acho que foi muito mais um desabafo em relação aos problemas do dia a dia, no que tange a matéria da discussão, na verdade, foi só a questão que deveria ser inserido dentro do Conselho Municipal de Saúde. Eu anotei aqui o que o senhor colocou. Isso. Mas, no mais, em relação E eu concordo com o senhor, tá? Eu acho que o governo, independente dele qual for, tem que abrir as portas para o debate, para a discussão do contraditório. Tá? Eu sou fã disso. Sempre destaquei isso aqui na Câmara. E já entrei em contato, inclusive, com o Servibúzios, a Alessandria, para que possamos ter uma agenda, falando agora enquanto chefe de gabinete, só pela manifestação do senhor, uma agenda semanal com entidades organizadas no município, para ouvir, para debater, para discutir e para convergir, se for o caso. Então,
a primeira entidade que eu acredito que a gente vai conseguir abrir a porta do gabinete para conversar vai ser o Serve Búzios. Já me manifestei disso para esclarecer em relação a esse diálogo, que o senhor está certíssimo. Está certíssimo. Em relação a um processo que o senhor abriu de execução orçamentária a fim de esclarecimento acerca do repasse do fundo, do recurso que está no Fundo Municipal de Saúde, do que foi já gasto, de acordo com o que o governo mandou, eu me comprometo aqui com o senhor da gente fazer esse levantamento junto, se eu puder estar lá amanhã, tá? Se eu desejar, ou me passar o número do processo, que o senhor preferir, para que a gente possa fazer essa resposta o mais rápido possível. Esse que eu posso me comprometer aqui, presidente, e dizer que, baseado no que ele falou, a ideia é justamente ouvir a sociedade semanalmente, né? Já temos lá a lista dos bugueiros da cidade, já temos a lista da Serve Búzios, da Cooper Búzios e Cooper Jeribá, e tem mais uma que fugiu à memória agora. Então, só para, em cima do que o Marcos falou, a gente fazer essa ponderação aqui. Muito obrigado, vereador Lohan, pela sua explanação para o senhor Marcos. É muito importante que o senhor entendeu o desabafo dele. Senhor Marcos, o senhor agora tem um padrinho. O senhor não reclamou aqui que a Câmara não tem a ajuda de vereador? Não precisa o senhor ter, agora o senhor tem. Agora o senhor tem um chefe de gabinete que vai te atender. Procura, então, o nosso chefe de gabinete, que ele vai te dar toda a atenção. Nosso tempo está curto, senhor Luiz. Está encerrando, né? É o seguinte, como eu fiz a proposta, essa aqui é uma audiência pública da CCJ. A gente está discutindo duas propostas de emenda, né? Do governo e a modificativa apresentada por 3 vereadores. Eu proponho o seguinte, que a gente tira uma posição, e eu acho que é consenso, nós somos contra as duas emendas, nós não somos contra a construção da UBS, mas nós queremos a preservação daquela praça. É consenso isso? Sim. Então, tá, a posição da audiência pública é essa. Tá? Que fique registrado. Será registrado em ata a sua fala e o pedido das entidades. Será registrado em ata. Vem. Eu gostaria de pedir aos senhores e senhoras que, por favor... Pela ordem, senhor presidente. Que, por favor, pela ordem. Pela ordem, eu só queria deixar também claro, a gente é a favor também da preservação, também somos a favor da UBS. Eu só acho que essa primeira audiência, para mim, ela fica prejudicada no sentido de que a gente tem uma parte dos moradores da sociedade que representam o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho de Turismo, de Saúde e alguns moradores. A gente tem os moradores, né? Mônica, que é da Ferradura, né? Temos outros moradores da Marina, como o seu professor Luiz, outros moradores de Manguinhos. E eu acho que, de fato, a gente fica prejudicado também, já que a gente está falando das duas situações, de moradores de Jeribá. Eu acho que nós temos moradores, mas eu acho que nós ficamos prejudicados porque muitas pessoas disseram para mim, senhor presidente, que não poderiam vir porque estão a trabalho. Então, assim, eu ouvi aqui, não é democrático, gente, desculpa, é posicionamento. Eu estou ouvindo a proposta do professor Luiz da questão de uma sugestão com ata, e é lógico que vai ficar registrado em ata essa audiência. Mas eu tenho que frisar aqui, nós não temos toda a população que nós deveríamos ter dentro da casa para uma decisão. Então, esse é o meu posicionamento. Se for preciso, até uma audiência pública dentro de um horário de 5 da tarde. Vamos fazer outra, dentro do horário de 18 da tarde. Para a gente para eu conseguir chegar e para os vereadores conseguirem chegar ao entendimento. Eu sou a favor de uma audiência que tenha um horário que seja propício para aquelas pessoas que não conseguiram vir. Muito obrigado, vereadora Joyce. Gostaria que
Gostaria que o nosso... Por favor, dá licença, gostaria que o nosso representante aqui do governo pudesse dar sua palavra. O senhor, o que o senhor acha? O senhor quer marcar uma outra? Quer marcar uma outra? O senhor quer atender o pedido da vereadora? O senhor quer atender o pedido da vereadora? Presidente, eu não... Eu acho Por favor, se acalma, se acalma. Eu acho importante. Poucas vezes eu vi não querer exaurir, né, ao extremo o assunto. Acho que é importante. Sim. Né? Eu tô até surpreso, me perdoe aí a franqueza, porque eu achei que teríamos muitos mais moradores, né, não desmerecendo a participação de ninguém, pelo amor de Deus, não é esse o intuito, mas diretamente no assunto, quanto aos moradores da aldeia, do canto esquerdo, do lado direito, e o horário, e eu falo com tranquilidade, eu não consigo concluir, é só deixar eu acabar de concluir, que você vai entender. Se eu acabar de concluir, você vai entender que eu vou chegar na cidade. Aí o presidente, ele ali. Então, porque são os assuntos relativos aos moradores daquela localidade especificamente e, obviamente, que é um assunto que envolve toda a cidade. Então, eu quero dizer, vereadora, a senhora propõe o presidente se marcar. Eu acho que é importante a presença do poder público. Aqui estamos para discutir, para debater, né, colocando aqui para o debate contraditório. Se houver outra audiência pública, aqui estaremos com certeza para contribuir com o debate. É isso que eu queria falar aí. Não tenho nada a opor, não. Obrigado, presidente. Obrigado, chefe de gabinete Lohan. Eu gostaria de pedir desculpa aos senhores, mas eu vou marcar uma outra audiência. E agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos os senhores. Senhor Zé Carlos, senhor Zé Calma, teve todo mundo se falando. Desculpa, mas a sugestão foi minha. Por favor, se eu acalma. também dei, como deu o senhor Luiz. Audiência. Vamos marcar uma outra audiência, um outro dia, no horário que possa todo mundo vir para não ter reclamação de ninguém. Estou aqui como representante do município, estou presidente da comissão e estou atendendo ao pedido do vereadora Joyce e do nosso representante do líder do governo para que marcamos outra audiência. Em breve teremos outra audiência. Agradeço a presença de todos os vereadores e dos senhores. Está encerrada a audiência em nome de Deus.